Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal para quem quer dominar habilidades técnicas e se tornar um especialista na área de imóveis planejados de alto padrão. E hoje eu quero falar com vocês sobre um erro comum que são especificamente instalação de eletros em cozinha. Nós vamos falar hoje sobre máquina de lavar louças, né? E eu quero falar aqui sobre planejamento de máquinas de lavar louça, que nós vamos falar aqui especificamente, né? Vamos falar por que é importante planejar a instalação dos eletrodomésticos, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de equipamentos bem instalados corretamente e exemplos de erros na instalação, e nós vamos também como evitar esses erros no projeto. Legal, gente? Então, por que é importante planejar cuidadosamente a disposição dos eletrodomésticos na cozinha, tá? Dos motivos mais importantes é o que ocasiona, né, a falha, que é a reclamação de um cliente, né? Então eu quero só trazer aqui para vocês, não quero me estender, não é necessário a gente entrar em detalhes também, mas eu quero que vocês vejam essa reclamação de uma cliente, então para compreender como é importante a gente pensar nesse sentido, tá? O que eu quero ver aqui, se você quiser olhar aqui a reclamação completa, fique à vontade. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui especificamente, que ela está colocando a partir da geladeira. Então ela disse aqui, ó, o pior foi o espaço que deixaram para a geladeira, a altura não cabe, a geladeira de médio e grande porte, e ela disse, por favor, me ajudem, né? Não acredito mais nas pessoas que trabalham nessa loja. Gente, então veja a importância que aconteceu um erro grave de medidas, né? Então, como a gente faz para que isso não se estenda, não chegue a um momento de uma reclamação de um cliente, né? Porque, claro que no momento que chega a uma situação de reclamação, com certeza isso já vem se alongando, né? O problema não foi o erro, com certeza o problema foi que não foi resolvido, certo? Mas tudo começa aqui num planejamento correto, não é mesmo? Então, vamos em frente, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu preparei para vocês. Eu trouxe aqui um exemplo de instalação desse equipamento, né? Então, veja aqui, claro que aqui do lado direito nós temos uma máquina embutida. Essa imagem é uma imagem fotográfica de divulgação, né? Isso aqui é do pessoal da Electrolux, e essa outra à direita também, uma máquina embutida. Então do lado direito ela tem um recorte, ela está embutida na altura de armário, e do lado esquerdo ela está diretamente no piso, né? Então são dois modelos diferentes, exemplos de como elas ficam embutidas corretamente, né? Olha as folgas que a gente tem aqui. Claro que não aparece nessa fotografia, mas o ideal é que a gente trabalhe com esse padrão estético, né? Com esse padrão simétrico. Então eu trouxe aqui alguns exemplos reais para a gente ver. Por exemplo, essa máquina do lado esquerdo, a instalação dela do piso. Então veja a altura, como ela está acompanhando aqui a altura no tampo de granito, e as folgas que a gente tem aqui laterais, como essa máquina tem um espaçamento livre aqui para a abertura da porta. Isso é algo muito importante, nós já vamos chegar lá. E do lado direito tem uma das máquinas aqui também de embutir, como a gente viu na outra foto, mas olha como foi feita uma máscara aqui, e ela ficou alinhada aqui também na profundidade, certo? As duas estão alinhadas aqui na profundidade, e a largura delas, com esse espaçamento aqui, está simétrica, né, dos dois lados. E claro que nós não sabemos exatamente aqui qual é a medida, mas a gente vê que tem um padrão aqui de uns 2 centímetros para cada lado, 1,5 cm. Então, como não é uma máquina de lavar roupa, que ela
que ela treme, né? Geralmente máquina de lavar roupa, quando tem o processo de centrifugação, ela trepida, né? Então, nesse caso, esse maquinário, esse eletrodoméstico, ele é pensado ali para ter uma folga menor nas larguras e atrás, certo? Agora, eu quero trazer para vocês uma questão que é esse modelo de máquina aqui. Agora vocês vejam, né? Eu quero mostrar um exemplo de avanço na profundidade do armário, que vocês já perceberam que a gente tem aqui a linha do armário, né? E olha quanto que tem de avanço na máquina aqui. Então, um dos motivos, um dos erros aqui, erro na profundidade do armário. Geralmente, esse tipo de máquinas, ela afasta 10 centímetros a parede por causa do encanamento que tem atrás, né? Não sei aqui exatamente por que essa máquina veio para frente, mas não, a gente consegue ver aqui que não tem um pilar. Muitas vezes tem um pilar, né? E isso faz a máquina avançar, mas não é o caso aqui. Você repara que a parede aqui dos fundos, ela está reta, certo? Ó, pode ver que aqui não tem nenhum desnível na parede. Então, uma questão é o avanço da máquina, certo? E outra questão que eu vejo aqui, que é uma questão de ergonomia, é essa distância que tem aqui na parede. Então, veja, essa máquina aqui rente à parede, ela não tem muita facilidade de acesso, por exemplo, para quem utiliza mais a mão direita, né? Ou se você tem essa situação ergonômica aí de você querer utilizar mais a tua mão direita ou se posicionar na frente, ali a máquina rente à parede, é uma situação desconfortável, né, para quem utiliza a máquina. Veja, não é que não possa ser utilizada, mas aqui existiu uma situação muito fácil, né, que a gente poderia solucionar aqui esteticamente, em fazer essa troca aqui. O gaveteiro poderia vir para cá e a máquina poderia estar no outro local, certo? Então, ficaria uma funcionalidade melhor, entende? E aí também o espaçamento que a gente vê aqui entre a máquina e o gaveteiro aqui também não está alinhado, né? A gente pode ver que tem um espaço maior aqui em cima do que embaixo, né? Mas enfim, ela provavelmente está fora do nível a máquina, né? Aí é uma questão de instalação da máquina. Então esses detalhes que eu queria trazer para vocês analisar, para a gente pensar nisso na hora de embutir uma máquina aqui na casa do cliente, né? Então a gente pode ver que tem esse visual desalinhado na profundidade que prejudica a estética. A gente vê a ergonomia afetada também pela posição de abertura ali da tampa, né? E também pelo avanço se estivesse no meio de uma bancada. Por que eu quero explicar isso para vocês? Porque existe uma avaliação que nós precisamos fazer dentro do ambiente para entender esse avanço da tampa e a circulação. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então, esse é um problema comum, tá? Mas que pode ser evitado com um bom planejamento. E eu quero trazer para vocês aqui 3 itens que nós precisamos verificar. O primeiro é a verificação do manual do produto, gente, sempre, tá? Essas dimensões do produto, do aparelho, precisam ser verificadas no manual, porque, gente, acontece muitas vezes uma diferença entre as informações que estão na internet e as do manual, certo? Veja aqui que eu quero mostrar para vocês essa questão. Hoje, quando a gente procura informações técnicas aqui a respeito da máquina, aparece essa informação aqui, que são informações aqui preliminares de medidas, tá? Veja, aqui ele marca 830 na altura, aqui a gente marca 444,8 centímetros, né, na largura, e aqui ele marca 605 na profundidade. Aqui tá vendo que disse com puxador. Então, exatamente essa questão que eu quero
trazer para vocês aqui, se atentar a esses detalhes, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa informação não está especificada ali quando a gente vê essas informações preliminares, né? Essas informações geralmente estão especificadas no manual. Então, por isso que eu oriento aqui a verificar sempre a instalação do produto, tá? Então, veja, aqui você, dentro do manual, vai ter as informações mais específicas. Por exemplo, esse modelo aqui, ele marca aqui também a profundidade em milímetros com a porta aberta. Isso aí é fundamental. E também a gente tem informações aqui do nicho, o embutimento, né? Ele pede aqui 10 centímetros para orifícios de passagem de fios e mangueiras, aqui atrás. Ele pede 60 centímetros de largura e 820 mínimo para o tampo, né? Esse aí é o embutimento. Então você pode ver a medida do equipamento, mas é necessário que você verifique aqui o que o manual está pedindo de embutimento. Por quê? Ah, mas isso aqui é padrão. Não é padrão, gente. Cuidado com essa informação, porque não é padrão. Cada máquina, cada marca pede folgas diferentes. E aí eu quero chegar a um ponto porque é importante verificar esse manual. Aqui a gente vai falar então agora da importância de verificar essa informação, porque a garantia perderá validade quando, inclusive essa informação está aqui no manual do produto, tá? O aparelho for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico. Então, se o manual, se o eletrodoméstico tiver algum problema e estiver instalado em desacordo com as medidas aqui do manual, o cliente vai perder a garantia do produto, tá? Esse é um problema grave que a gente precisa se atentar, porque vai ser motivo então de uma reclamação de um cliente, a gente vai fazer o cliente perder a garantia do produto. Então veja a responsabilidade que a gente tem de verificar um detalhe simples, né? Agora você já sabe, eu tenho certeza que não vai passar para você, projetista de alto padrão treinadíssimo aqui no canal. Certo? Então, outra questão aqui, segunda, que eu quero trazer para vocês é verificar pontos de água e esgoto. Isso com certeza você já sabe, mas eu quero aqui reforçar. Dentro do manual de instruções também tem aqui as posições das máquinas, né? Eu trouxe aqui do lado esquerdo uma foto de uma obra e veja. Aqui embaixo tem os pontos de água e esgoto, aqui do lado direito, dá para ver bem pequenininho aqui. Então esses pontos, gente, foram marcados muitas vezes, está em obra e o cliente pede para você marcar qual que é a altura que eu preciso saber para a instalação da minha máquina, qual que é a altura eu falo para o pessoal de obra, muitas vezes você precisa passar uma orientação, né? E aí essa orientação está também no manual. Agora, eu recomendo que você não se responsabilize por isso, né? Os profissionais, tem profissionais de obra que vão passar essas informações para o cliente, mas a importância de você conhecer o manual e verificar os pontos é principalmente para poder dar suporte para esses profissionais que estão cuidando da obra, certo? E para o cliente também. Nesse sentido, seria você poder dizer, pessoal, aqui a gente tem a geladeira, e aqui nós temos o vão, por exemplo, para a máquina de lavar louças. Então o manual orienta aqui que a instalação de pontos seja nessa altura aqui, 750, 400, por exemplo, se for instalação aqui no sifão, certo? Ou se for, por exemplo, a máquina vai ser instalada, no projeto foi considerado que a máquina vai ser instalada a 60 centímetros do piso, então o posicionamento dos pontos precisa ser esse aqui. Então você, como profissional, tendo essas informações, vai ser de extrema utilidade, tá, gente? Então, outro ponto importantíssimo aqui é conferir a funcionalidade e a ergonomia de espaço, certo? Em que sentido? Deixa eu trazer vocês aqui para um projeto para entender um pouco melhor.
Veja que aqui nós temos uma máquina de lavar louça nesse projeto, isso aqui é um modelo, né? E eu falo da questão da ergonomia, porque muitas vezes aqui nós temos uma ilha, certo? Então veja a distância que a gente tem aqui entre os armários e a ilha, né? Nesse caso aqui tem uma passagem de 1,20 m, então é uma passagem muito boa, tem um espaçamento aqui, uma circulação legal. Lembrando que essa tampa vai abrir, então a pergunta é a seguinte: se mesmo com a tampa aberta a gente tem uma circulação boa, certo? Então essa projeção que a gente precisa fazer aqui, se essa tampa, por exemplo, nesse caso, não tem uma passagem boa, mas muitas vezes essa tampa já aconteceu de não abrir, certo? Às vezes tem uma passagem muito estreita numa ilha, às vezes o ambiente tem uma passagem muito reduzida, então deixar claro para o cliente que quando ele abre a tampa da máquina, não vai poder ficar na frente do equipamento, certo? Então, não é que esteja errado, não existe certo ou errado, existe o cliente bem informado, o que você combinou com ele e as informações que a gente coloca em projeto, certo? Isso que é o mais importante. Então anota aí, gente, para você não perder esse passo a passo na hora de você projetar o seu ambiente. Legal? E para você que quer evitar erros em projetos ali, quer dominar habilidades e técnicas necessárias para produzir ali móveis de alto padrão, aproveite aqui essa oportunidade para conhecer 2 cursos. Um curso que eu promovo Criando Seu Portfólio, onde que a gente tem aulas aí passo a passo, do zero ao avançado. Nós fazemos um apartamento completo do projeto executivo até a renderização e no final nós temos ali um portfólio de projetos já com o modelo pronto, onde você vai colocando as imagens que você fez durante o curso para criar um portfólio ali profissional, prontinho de projetos. Vale a pena você dar uma olhada nesse curso. E para quem já está no nível mais avançado, tem um programa de treinamento aqui, que não é um curso, tá? A diferença do curso para programa de treinamento é que as aulas não estão totalmente prontas, tá? Se você entra na plataforma hoje, provavelmente você não vai ver todas as aulas prontas, porque as aulas vão ser colocadas durante a semana. Então, nós temos mistura de aulas, de erros de projeto e também temos exercícios práticos, né, onde que eu treino vocês para você poder já ficar com uma visão preparada e descobrir ali os erros antes de começar ali uma conferência de pedido. Legal? Então é um programa de treinamento, aí você vai aprender muito a parte técnica e vai garantir ali funcionalidade dos projetos, tá? Nós temos também uma parte que é a parte do programa de treinamento, tem as aulas e os exercícios práticos, e por ser uma comunidade nós temos aí lives ao vivo para você treinar ali, ficar fera na hora de você fazer um pedido. Legal, gente? Então, só para a gente poder encerrar aqui o nosso vídeo, lembrando, né, um lembrete geral do que nos vimos aqui até agora, verificar sempre o manual de instalação do produto, tá? Verificar os pontos de água e de esgoto e conferir a funcionalidade e a ergonomia do espaço. Então, lembre que cada espaço ali é único e tem que ser pensado para encontrar uma solução mais adequada para cada ambiente. Legal, gente? Obrigado aí por você ter acompanhado o vídeo e parabéns para quem está buscando o conhecimento. Até a próxima aula.